da doutrina de Paulo, dos ensinamentos de Paulo, e Paulo, usado por Deus e pelo Espírito Santo, já adianta a carta e manda antes dele ir. Quem pode dizer amém? Para que os irmãos venham entender quem é ele e qual é o evangelho que ele prega. É tão porém que aquele sermão que a gente pregamos da outra vez, a carta de Paulo, do versículo 1 ao 7, Paulo mostra quem ele é. Depois ele mostra qual o evangelho que ele prega. E por último ele diz: vocês também foram chamados. Amados de Deus, santos. Amém? Olha para quem pode dizer assim: você foi chamado, você é amado e você é santo. E nesse momento agora Paulo continua falando com os irmãos de Roma, e ele continua escrevendo a carta, mas agora, aleluia, de maneira diferente. Que agora nós vamos entrar na mensagem. Glória a Deus. Vamos tentar trazer uma mensagem positiva, né? Amém? Glória seja dado o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O tema da nossa mensagem que Deus colocou no nosso coração só um minuto, tá? O tema que Deus colocou no nosso coração foi a importância da comunhão e fé dos cristãos. Vamos repetir? A importância da comunhão e da fé cristã. Paulo, ele não conhecia aquela igreja, ele não conhecia os irmãos, mas ele já estava alegre por ouvir falar da fé dos irmãos ali, daquela igreja. Amém? Amém. Vamos ler aqui o comentário, depois nós vamos dividir essa mensagem. Comentário: Paulo inicia sua carta com uma expressão sincera de gratidão pela fé dos romanos, dos irmãos, e um ardente desejo de visitá-lo e compartilhar da sua fé e dos dons. E nessa mensagem nós queremos aprender três coisas. Primeiro lugar, Paulo se alegrou com a obra do Senhor que estava sendo realizada ali. Ou em outra palavra, Paulo se alegrou com o crescimento da igreja de Roma. Diga comigo: Paulo se alegrou com o crescimento da igreja de Roma. Vamos ler o versículo 1 ao 10. Desculpa, irmãos. Do versículo 8. Só o versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: primeiramente dou graça ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado a vossa fé. Vamos adiante até o versículo 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é testemunho de como insensatamente faço menção de vós, tendo sempre
espalhada por todo mundo. Se essa mensagem, aleluia, fosse trazida na prática hoje, muitos pastores deveriam ter vergonha com respeito ao meu pastor. Se essa mensagem fosse colocada em prática, pastor, muitos pastores tinham que ter vergonha, porque há uma disputa nas igrejas. Cada um quer ser melhor do que o outro. Ninguém mais se alegra com o crescimento do outro. Ninguém mais aplaude. A intenção é puxar o tapete. A intenção é desejar que o outro desista. A intenção é que a igreja de fulano ou beltrano se esvazie. Paulo aqui traz uma lição de um verdadeiro pastor e homem de Deus. Não é porque nós estamos nessa igreja que nós vamos, aleluia, se alegrar com a derrota de outros. Não! Nós devemos se alegrar com as pequenas igrejas, com os trabalhos do Senhor. Quantas igrejas tem em Juazeiro? Quantas igrejas estão sendo abertas em Juazeiro?
aquele trabalho que estava crescendo, que a fé estava se espalhando por todo lugar. Veja aqui no versículo 9, vê aí. Porque Deus a quem se ouve, Paulo diz, porque Deus a quem se vendeu o Espírito, no Evangelho seu Filho é testemunho de como insensatamente faço menção de vós. Aí o versículo 10 ele diz: pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça por ocasião de ter convosco. Então Paulo fazia oração. E Paulo não só fazia oração, como também não importa, porque às vezes a gente se preocupa em orar para os outros verem, né? Mas olha, Deus conhece as tuas orações. Aleluia. Paulo aqui está dizendo, não importa, meu Deus, ele é testemunho. O meu Deus é testemunho. Deus sabe quantas horas o pastor passa orando, quem ele apresenta. Deus sabe de tudo. Deus conhece quando você está orando, quando você está buscando a Ele, de manhã ou de madrugada, não importa. O maior testemunho tem que ser do Senhor para conosco, não importa os outros. E Paulo diz aqui: olha, eu faço minhas orações por vocês e Deus é minha testemunha. Amém? Agora imagine se os pastores, escute isso aqui, irmão, escute, se os pastores não querem ver o crescimento, imagine orando. Entendeu? Você entendeu essa mensagem? Se os pastores não querem ver as igrejas outras crescendo, imagine orando por elas, pastor. Talvez esteja orando ao contrário. Senhor, fecha. Senhor, tira. Senhor, para. Senhor, impede. Não é ou não é, irmão? Mas que essa mensagem não fique para nós, mas que a cada dia Deus possa falar com cada pastor, com cada obreiro, com cada igreja, e que o nome do Senhor seja glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero que você olhe para a sua irmã e diga assim: a igreja do Senhor, ela é universal. Não é universal no reino de Deus, não, viu, irmão? Ela é universal porque abrange todas. Eu gosto muito da mensagem de Hernando Dias Lopes, que ele diz assim: em cada igreja Deus vem buscar um pouquinho. Essa igreja está espalhada, em cada lugar tem um pouquinho. Então a igreja do Senhor, irmão, não é só aqui, é todos aqueles que estão pregando e vivendo essa palavra aqui, aqueles que se converteram, que pregam, que vivem, que testificam Jesus na sua vida e no seu coração. Quem pode dizer amém? Vamos aplaudir a Ele nesta noite. Então Paulo constantemente ele fazia isso. Paulo agradecia, Paulo orava pelas igrejas, pelos irmãos, pelos trabalhos. Paulo fazia isso, irmão. Isso é uma lição para nós. Amém? Em Filipenses, vamos ler esse texto, Filipenses, capítulo 1. Do versículo 3 ao 5. Olha o que Paulo diz aí. Irmãos acharam, diz assim: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Isso é Paulo dizendo: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por
Imagina quantas horas ele não passava de joelho, pastor, só apresentando os irmãos, só apresentando as igrejas. Senhor, guarda, Senhor, livra, Senhor, protege, Senhor, dá o crescimento, Senhor, faz maravilha, opera ali, salva ali, cura ali, liberta ali, faz maravilha naquele lugar. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só ministrar a palavra, mas também ministrar na oração. É derramarmos diante do Senhor, é clamar a Ele, é saber que Ele vai atender, é saber que Ele vai operar. Amém? Amém. Porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Amém? Querido, Paulo não só orava, não só se alegrava e orava pelaquela igreja independente da praga, mas também ele orava para ir lá conhecer, pastor. Diga comigo que ele orava também, que se fosse da vontade de Deus, Deus ia dar a oportunidade para ele ir lá visitar. Eu nunca conheci aquela igreja, mas eu quero ir lá. Eu vejo falar daquela igreja, uma benção ali. Eu quero ir lá, quero conhecer, quero compartilhar com os irmãos, quero ouvir da fé dos irmãos. Hoje, sabe
céu não vai ter divisão. A igreja fulana ali, a igreja beltrana. Não, não. Nós vamos estar todos juntos lá no céu. Quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele derrubou a parede de separação. Não há mais judeus, nem gentil, nem grego. Não, não. São todos um só em Cristo Jesus. Amém? Quando os irmãos, a gente estava pastoreando, perguntavam: pastor, posso visitar a igreja? Porque é ética, né? A ética sempre os irmãos veem o pastor, veem o obreiro. Pastor, posso visitar a igreja? Fui convidado. E eu sempre dizia para os irmãos o seguinte: irmãos, quando não for um culto festivo a gente precisa de você, presença. Às vezes tem muito trabalho, mas quando não é um culto festivo, vá na bênção. Só tenha cuidado para saber qual a igreja que você está indo. Amém? Porque tem muitas seitas. Cuidado para você entrar numa porta errada, no caminho errado, aí é problema. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Então Paulo, ele orava pedindo a Deus oportunidade. E aqui nós também aprendemos uma coisa muito boa. É que nós aprendemos aqui, pastor. Nós aprendemos que tudo que nós for fazer, devemos orar a Deus. Se é da vontade de Deus ou não. Porque muitas vezes a gente querendo fazer sempre a nossa. Olha para o irmão e diga assim: cuidado. Muito cuidado para você não querer fazer a sua vontade. Paulo disse assim: hoje não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Quando eu era novo convertido, irmãos, eu morava em Maceió. Deus me levou para lá, eu me converti lá. E eu trabalhei muito tempo lá, entregando água mineral. Vocês de 20 litros, não tem? Fazia entrega nos bairros, no shopping, nos apartamentos. Fazia entrega. Mas chegou um momento no meu trabalho que estava difícil, a crise. Estava ganhando quase nada. Estava, como se diz, na misericórdia. E eu cheguei em casa e disse: filha, não está dando. Não está dando, as coisas estão apertadas. E a gente não vai cumprir com os nossos compromissos. Nós somos peregrinos. Vamos ajeitar a tenda e vamos partir. Nós não somos daqui. E nem viemos para ficar. Parece que Deus colocou no meu coração aquela vida de missionário, né, irmão? Morei em tanto lugar. Cada um dos meus filhos nasceu num estado. Quando não estava dando, eu parti para outro. Mas era Deus. Eu sei que é Deus. Eu não tenho dúvida. Porque Deus está no controle de tudo. Aonde eu passei, o que eu fiz, foi tudo da vontade de Deus. Mas, deixa eu voltar aqui. Aí ela disse: se for da vontade de Deus, nós vamos para o Ceará ou vamos para outro lugar. Vamos embora. E eu já estava fazendo plano, irmão. Novo convertido, eu vou, eu faço, né? E eu tinha uma cliente que eu não tinha muita intimidade com ela. Não tinha. Mas ela era uma mulher do reto, uma crente, sabe? E ela sabia que eu era evangélico também. Aí eu fui fazer uma entrega na casa dela. Olha como Deus faz. Fui fazer entrega, pastor. Quando eu entreguei a água, peguei o dinheiro, disse: obrigado, até mais. Ela se explicar. E eu olho para ela assim. Amém, irmão? Posso falar. Sempre eu tive esse costume de falar: irmã, abençoada, sempre. Fala aí, abençoada. Mas Deus te manda falar uma coisa. Já não é aquele susto assim.
minha esposa é jovem, né? É um casal jovem, ainda hoje estou jovem. Aí nós cantávamos lá e nós fomos para uma festa. Estou falando na direção de Deus, agindo como Deus quer, na hora certa, no momento certo. E nós fomos para uma festa e quando o pregador pegou o microfone, irmão, ele leu o texto, começou a ministrar e olhou para o jovem e disse: olha, Deus tem uma palavra para um dos jovens aqui, cara. Aí todo mundo ficou aquele, quem é, né? Quem é? E naquele tempo, aí ele olhou assim, você saiu de bigode. Ele olhou para mim e disse assim: chegou o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Deus usou uma vez e não chegou. Aí Deus usou agora e disse: chegou o tempo. Aleluia. Você vai voltar, você vai se embora daqui. Você não veio para ficar, você não é daqui. Aleluia. Eu roubei. Glória a Deus. Aleluia. E eu olhei para minha esposa, nós olhamos um para o outro e disse: como é que ele sabe? Não é que Deus fechou as portas de novo Aleluia. e nós temos que ir. Deus nos trouxe para cá, mas foi de passagem, fui direto para o Maranhão. Mas olha para o teu irmão e diga assim: tiro eu. Tiro eu. Você não faz mais o que você quer. Aleluia. Agora é Deus que tem o controle na tua vida, na tua casa, na tua família. É Deus! Aleluia. Ah, mas eu vou tomar uma decisão. Tiago nos ensina. Tiago diz: antes de viajar, antes de fazer qualquer coisa, faz o quê? Ora a Deus. Vamos ler essa passagem aí? Tiago, vamos ler. Glória a Deus. Estamos já terminando, meu pastor. Tiago, capítulo 4. O tempo é o nosso inimigo. Tiago, Glória a Deus. quem achou aí? 4, Amém. versículo 13 ao 17. Pode ler quem achou. 13 ao 17. Isso. Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparecerá. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Tiago aqui, ele nos ensina que quando nós for tomar uma decisão, uma viagem ou qualquer coisa, a gente tem que fazer o quê? Se for da vontade de Deus. Até que a palavra do Senhor diz em Provérbios 16, 9: o coração do homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor dirigirá os seus passos. A gente fazemos planos e planos, mas é Deus que dá ajustar no controle. Se você entender essa carta, Paulo está fazendo um plano. Está ou não está? Desejo de ir aonde? Roma, conhecer a igreja, conhecer os irmãos, preparar um lugar ali como uma base missionária, pastor, para ir para a Espanha. Mas isso aconteceu como ele queria? Não. Não aconteceu como ele queria, porque não